E aí, galerinha, tudo certo? Bora lá começar um novo conteúdo. Terceiro bimestre. Introdução ao equilíbrio químico, tá? Pessoal, a gente viu lá no bimestre passado que a termoquímica estuda as quantidades de energia envolvidas nas transformações. Por exemplo, aqui eu estou representando a equação da água, tá? A transformação da água não está balanceada, tá? Aqui eu estou dizendo para essa reação que 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, tem um pequeno erro aqui, tem meio mol na verdade, formando 1 mol de água líquida. E a quantidade de energia liberada é menos 286 kJ por mol. Tá? Essa é a quantidade de energia liberada na reação. No entanto, aqui, pessoal, a termoquímica não diz nada quanto à velocidade dessa reação. Tá? Ela estuda a quantidade de energia envolvida nesse processo, mas não fala nada quanto à velocidade. Então, na prática, pessoal, se vocês misturarem gás oxigênio e gás hidrogênio no frasquinho, agora, nesse exato momento, vai terminar a nossa noite, vai terminar o nosso dia, vai terminar a pandemia, vocês vão se formar no terceirão e não vai formar uma gota de água. Por quê? Essa reação libera muita energia, mas é uma reação lenta e quem estuda isso é a cinética química. Tá? Então, a cinética química estuda as velocidades das transformações e os fatores que influenciam. Como a gente viu o que influencia. Por exemplo, aqui, ó, água oxigenada. Por que não pode deixar na luz? Ela sofre essa reação de decomposição aqui. Água oxigenada vira água e meio mol de oxigênio gasoso. Vamos dizer que ela tem uma velocidade de 0,2 mol por minuto. Ela está dizendo a velocidade, mas ela não fala a quantidade de energia e não fala o rendimento. O que ela quer dizer com rendimento? A cinética química fala da velocidade, mas a velocidade, com o passar do tempo de reação, a velocidade decai. E a cinética não fala quanto de produto vai ser formado. Não necessariamente a reação se processa até o final, tá? Como a gente vai ver na aula de hoje. Então, o rendimento ele está ligado a quanto de reagente eu parti e quanto de produto eu formei. Não necessariamente todo reagente vira produto. Ou seja, não necessariamente a gente vai ter rendimento de 100%. Tá? Quem vai falar isso? O equilíbrio químico. Tá? O equilíbrio químico, pessoal, é uma situação em que a proporção entre os reagentes e o produto de uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Ou seja, se a gente olhar a reação, a gente pensa que ela está brincando de estátua. Por quê? As proporções dos reagentes e produtos são constantes ao longo do tempo. Todas as propriedades macroscópicas, densidade, cor, concentração, tudo que a gente pode medir é constante. Mas se a gente olhar a fundo, a gente vê que reagentes estão virando produtos e produtos estão virando reagentes na mesma velocidade. Por isso que a proporção é constante. Daí eles vão perguntar para mim, mas o professor tá brincando com a nossa cara. Como que a gente consegue medir isso? Consegue sim, por datação radioativa, usando átomos radioativos. Aí você consegue acompanhar a reação, você consegue medir sim, tá? Átomos que emitem radiação, tá? Então você consegue medir sim. Não é simples, mas foi provado que isso acontece, tá? Então, olha, pessoal, para ocorrer o equilíbrio químico, é imprescindível que exista uma reação química, diferença no potencial químico entre os reagentes e produtos. Para ocorrer o equilíbrio químico numa reação, você tem que ter primeiro um potencial químico, que é o direcionador da reação. Se não existe uma diferença de potencial químico entre reagentes e produtos, a reação não ocorre. Por exemplo, ouro e o oxigênio do ar. Não tem uma diferença de potencial químico entre os reagentes e produtos da reação. Então, a reação não ocorre. Tá? Então, a reação química, como qualquer outra transformação espontaneamente, ela ocorre no sentido, macroscopicamente, e cessa quando entra em equilíbrio. Tá? Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas para vocês. Um sistema em equilíbrio tende a caminhar por um estado de mínima energia e máxima entropia. Não necessariamente uma reação que libera energia vai acontecer. Não necessariamente uma reação que libera muita energia vai produzir bastante produto. Porque uma reação química é governada por dois fatores.
a temperatura constante, a energia e a entropia. Aí eu vou atribuir um novo aspecto para vocês. Energia é aquilo que a gente estudou lá em termoquímica. Entropia, que é representada pela letra S, tá? Vamos dizer assim, é um conceito complicadinho, mas vamos entender ele como assim se fosse a desordem do sistema, tá? Um sistema que tem alta desordem é um sistema com elevada entropia, tá? Entropia que vocês tinham nas aulas antes, tá? Desordem, tá? Um sistema que pode ter várias posições, pode ter várias alternativas, é um sistema de alta entropia. Então, o que acontece, pessoal? Por exemplo, em palavras simples, a situação de menor entropia seria a situação que todos vocês estão na sala de aula sentadinhos nas carteirinhas enfileiradinhas, tipo o colégio militar. Isso seria a situação de menor entropia. Uma situação de elevada entropia é aquela situação que a gente tem na aula de dia. Vocês trocando, na aula normalmente tínhamos, vocês trocando de lugar, conversando. Isso é uma situação de maior entropia. Tá? Esses são dois diferenciadores de uma reação química. Energia e entropia. O sistema tende a cair para um valor negativo de energia e um valor positivo de entropia. Tá? A fim de alcançar esse mínimo. Olha, aqui estão os reagentes e aqui estão os produtos. Tá? O nosso sistema quer ficar numa situação de menor energia. Esse mínimo de energia, quanto mais próximo tiver dos produtos, maior o rendimento. Quanto mais próximo dos reagentes, menor é o rendimento. Tá? Beleza? Nesse sentido, a gente tem que classificar as reações em dois tipos. Tá? Que nem todas as reações acontece isso que está acontecendo. Se não tiver diferença de potencial químico, não tem reação. E os reagentes permanecem como reagentes. Tá? Nós temos dois tipos de reação. As irreversíveis, que elas se processam num sentido só. A deformação dos produtos. Exemplo clássico, combustão na gasolina, combustão no gás de cozinha. Elas têm que, num sentido só, reagente vira produto, ponto final, acabou. Irreversível. Já as reversíveis, elas são aquelas que reagentes viram produtos e produtos reconvertem a reagente. Nos dois sentidos. A gente fala reação direta e reação inversa. Tá? E aí ela é representada por esse duplo arpão aqui. Tá? De reação direta e reação inversa. Vamos olhar primeiro o meio do slide. O que isso está a dizer? Que é uma situação de equilíbrio químico, uma reação reversível. É uma reação que reagentes, que está aqui indicado para fletinho, viram produtos, e produtos viram reagentes. Então, V1, reagente vira produto, e produto vira reagente. Quando que vai acontecer o equilíbrio químico? O equilíbrio químico ocorre somente em reações reversíveis, sendo que são assim 99% delas, sendo que são realizadas em recipiente fechado a temperatura constante. Questão de vestibular. Equilíbrio químico só pode ser alcançado em reações em ambientes fechados. Tá? E quando que a gente representa o equilíbrio químico? Por essa situação, essa seta dupla aqui. Tá? Ou algumas variações de seta dupla, mas é flechinha dupla, os dois sentidos. Quando que a gente tem o equilíbrio químico? Olha, a reação essa processa nos dois sentidos. Reagente virando produto, produto virando reagente. Tá? A V1 é a reação chamada direta, a deformação de reagente virando produto. E V2 é a inversa, está apontando para o lado do reagente. Então, é do produto voltando a ser reagente. Beleza? Olha o que acontece no equilíbrio. Essas duas velocidades são iguais. Tá? Aqui, como eu falei na cinética, velocidade, o azul é dos reagentes, porque está diminuindo, e em vermelho dos produtos, porque está aumentando. Repare, essas duas velocidades, quando atingir o equilíbrio químico, elas ficam iguais. Então, aqui, a partir do ponto que está o meu cursor, indica que aqui nesse ponto o equilíbrio químico foi alcançado. Tá? Porque as duas velocidades se tornam iguais. Então, no equilíbrio químico é quando as duas velocidades da reação direta e inversa permanecem iguais. Ou, em outras palavras, pessoal, como eu vou mostrar aqui depois no outro gráfico, ou, em outras palavras, quando as concentrações de reagentes e produtos não mudam mais.
beleza? O equilíbrio químico é atingido quando as duas velocidades, direta e inversa, iguais. Sempre aqui a gente vai falar em temperatura constante, tá? É considerado sistema de equilíbrio, isto é, reagentes e produtos transformantes em um ou outro no processo. Aqui eu quero chamar a atenção numa coisa, é um processo dinâmico. Ao mesmo tempo que está acontecendo a reação no sentido, está acontecendo no outro também, tá? No início da reação, a velocidade direta tem um valor muito grande, tá? Então, no começo da reação, as concentrações dos reagentes são grandes e a velocidade e a concentração dos produtos é zero, porque ainda não tem produto para ser reconvertido em reagente. Tá? À medida que a reação ocorre, as quantidades de o nosso reagente diminui e começa a ter produto. Então, com o passar do tempo, a concentração dos reagentes diminui, a velocidade diminui e começa a ter a reação inversa. Tá? Então, o V1 vai diminuindo e o V2 vai aumentando. Chega um ponto que as duas se igualam. No momento que as duas se igualam, nós temos o sistema alcançou o equilíbrio. Tá? Beleza? Quando atingir o equilíbrio, pessoal, a reação ela continua em nível microscópico, nos dois sentidos, com a mesma velocidade. Só que como as duas velocidades são iguais, a gente, a olho vai medir, não tem variação nas propriedades físicas do sistema. Então, no equilíbrio, nós não temos variações das propriedades físicas do sistema. Tá? Ao nível, então, isso quer dizer o quê? Que a nível macroscópico a reação está parada. Todas as propriedades macroscópicas são constantes, não mudam. Mas a nível microscópico, elas estão mudando, sim. Tá? Então, olha aqui, ó, representando, por exemplo, uma reação em equilíbrio. 2 óxido nitroso virando tetróxido de nitrogênio. Tá? Aqui dióxido de nitrogênio, né? Virando tetróxido de nitrogênio. Olha o que acontece. No começo da reação, a concentração do reagente é alta e ela vai diminuindo. E do produto é zero e depois vai aumentando. Quando essas concentrações são constantes, ocorreu o equilíbrio. Tá? No caso de concentrações é quando elas não mudam. O equilíbrio foi atingido. Tá bom? Então, a concentração, aqui, em todos esses casos aqui, nós temos a reação em equilíbrio. Aqui, ó. Não necessariamente que elas precisam ser iguais. A reação fica em equilíbrio quando essas concentrações não se alteram. Tá? Aqui, ó, não altera. Aqui também, ó, ao ponto que não altera mais a reação entrou em equilíbrio. Beleza? Então, era isso, pessoal. Então, era isso o áudio de hoje. Só essa introdução ao equilíbrio químico. Belezinha? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.